Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast Esse Papo é o Bicho. Hoje a gente está aqui com dois convidados especiais, doutor Edgar Salomão, doutora Natália, e eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho aí da vida profissional de vocês para os nossos colegas veterinários e estudantes de medicina veterinária que estão aí assistindo a gente hoje. Bacana, obrigado, doutora Fabrícia. Eu sou o professor Edgar, minha área de atuação é anestesiologia. Da anestésio, eu fui atuar na terapia intensiva e a gente, então, vai participar dessa roda hoje, desse bate-papo, contribuindo aí com o nefrointensivismo. Olá, obrigada pelo convite. Meu nome é Natália Moura, sou especializada em nefrologia e urologia pela Faculdade Anclivepa, né? Sempre quis essa área, sempre foi algo muito desafiador, né? E a gente gosta um pouco de desafio. E é isso, vamos lá. Então, doutor Edgar chegou agora há pouco em Maceió. Como é que tá? Tá gostando do nosso calor? Ah, cidade deliciosa, né? E a praia quentinha, muito diferente Quentinha, do Rio água de Janeiro. morna. Vamos lá, gente, vamos ao que interessa, na verdade. É falar um pouco sobre a medicina veterinária e hoje o nosso tema principal é o rim, né? E a gente quer saber um pouquinho mais sobre isso. Como é que a gente diagnostica, como é que a gente vai conviver com isso, né, com esses pacientes, como lidar com esses animais, no caso crítico, né, na parte do intensivismo. E vamos lá. Como determinar a quantidade ideal de fluido para os rins lesionados, doutor Edgar? Nossa, esse tema é quentíssimo e muita coisa mudou nos últimos anos, né? Então, nós vimos de uma ideia de que normalmente o paciente renal é um paciente que chega muito desidratado e, de uma maneira geral, a gente tinha sempre o raciocínio, o hábito de que nós precisávamos dar líquido, 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 né? Fazer fluido, fazer fluido, fazer fluido, e que isso seria o maior benefício possível para esse paciente. Bem, quando a terapia intensiva, nos últimos anos, vem falando de balanço hídrico positivo, o que seria isso para aquele que nos ouve? Seria exatamente o acúmulo ou excesso de líquido que foi fornecido pelo tratamento, que passa agora a compor o corpo e a prejudicá-lo. A gente traz a mesma ideia hoje para o tratamento do doente renal, né? Em que sentido? Fluidoterapia nos rins lesionados, nem mais nem menos, né? A gente precisa individualizar o tratamento, ao invés daquela ideia antiga que nós trazíamos de que a gente podia pegar taxas de livro e aplicar a todo e qualquer paciente. Porque um renal não é igual ao outro, porque o cão não é igual ao gato. Certo. Como essa hemodiluição se relaciona com os níveis de creatinina após a fluidoterapia? Doutora Natália. Então, complementando, né, o que o Edgar explicou, essa questão da fluidoterapia é algo que é muito polêmico, né? A gente sabe que fluidoterapia ela não baixa ureia e creatinina, né? Então, a gente tem muitas vezes a fluidoterapia sendo usada, como o Edgar comentou, nem muito nem pouco, né? Então, às vezes tem essa ideia de que a gente fazendo fluidoterapia num paciente renal crônico, né, a gente consegue melhorar os rins quando a gente tem um exame de ureia e creatinina que ele melhora, né? Mas não necessariamente a gente baixando ureia e creatinina de um paciente que esteja em fluidoterapia, a gente melhorou esse rim, melhorou essa filtração, mas apenas a gente hemodiluiu o sangue, né? Então a gente tem esperado um valor de ureia e creatinina pós-fluidoterapia mais baixo, porque na verdade esse rim ele não melhorou, ele não passou a filtrar mais, mas sim o fato dele ter o sangue ele ter hemodiluído e a gente conseguir diluir consequentemente esses valores também. Diagnóstico avançado em nefrologia. Qual é o papel da hemogasometria no tratamento e prognóstico do paciente com doença renal crônica e insuficiência renal aguda? Nossa, outro tema muito, muito quente, né? A gente tem motivado muito, doutora Fabrícia, os colegas, a medicina veterinária da Clínica de Pequenos Animais a nível nacional. A gente tem motivado muito aos profissionais começarem a prestar atenção, olhar com mais carinho para a hemogasometria.
A hemogasometria entrega algo que nenhum outro exame entrega, né? A hemogasometria, quando revela o estado metabólico do paciente, ele, na verdade, está falando, está mostrando aquilo que é papel exclusivo dos rins. Então, os rins são responsáveis pelo componente metabólico do equilíbrio ácido-básico. Então, quando a gente olha para a hemogasometria, para o estado metabólico na hemogasometria, assim como a doutora Natália comentou, para além do universo da ureia e da creatinina, nós estamos, na verdade, olhando para a função renal per si, né? Diferentemente de olhar por uma excreta ou por um valor de excretas que o rim teria que eliminar, que nesse momento da fluidoterapia, na agudização do tratamento, na agudização da doença crônica, a gente sabe que pode ser meramente efeito da hemodiluição, meramente efeito da recomposição do fluido dentro dos vasos, né? Então a gasometria ela consegue nos oferecer aquilo que nenhum outro exame pode oferecer naquele momento, tanto na triagem da gravidade, quanto nos ajudar no ajuste do tratamento, como, sobretudo, eu tenho falado bastante, prognosticar também, né, se aquele resgate da função renal ele é possível ou não, ou seja, se a gente tem um número de néfrons ainda suficiente naquele paciente que chegou agudizado para que a gente possa devolver esse paciente ou ter condições de dar alta a ele com qualidade de vida, né? E a gente tem a facilidade também, né? Porque a hemogasometria é um exame rápido, prático e fácil, né? Tá ali na palma da mão e a gente consegue fazer imediatamente. São 2 minutos, né? Que a gente costuma dizer. São praticamente com 0,05 ml de sangue, quer dizer, nem as pequenas raças, né, ficam de fora da contemplação da hemogasometria. Com 0,05 ml de sangue, a gente tem em 2 minutos o estado metabólico do paciente. E a gente usa muito também, falar um pouquinho da gente, né? E a gente usa muito também para acompanhar como é que está esse paciente, a evolução, se está melhorando, se não está melhorando, né? Para ter parâmetros para conversar com tutores e dar aí uma evolução e um prognóstico para esse paciente também. É o que a gente faz muito na rotina hoje, né? E aí você vai para doutora Natália. Além da ureia e da creatinina, quais são os outros exames cruciais para uma avaliação completa e precoce da função renal? Bom, então, já puxando esse gancho aí da gasometria, né, é um dos exames aí principais que entram, né, a gente sabe que ureia e creatinina já tem tempo já que a gente não considera mais como parâmetro para avaliar a função dos rins, né, uma vez que ureia e creatinina a gente só vai ter um aumento significativo que chame a atenção, né, muitas vezes do veterinário e do tutor também, quando a gente tem pelo menos aí 75%, né, dos rins em comprometimento. Então, a gente costuma considerar ureia e creatinina como marcadores tardios. Então, se a gente for esperar elas se elevarem para a gente poder começar a trabalhar, né, em diagnosticar, em tratar esse rim, a gente vai chegar um pouco tarde. Então, hoje a gente tem exames que ajudam muito a gente conseguir diagnosticar, né? A ultrassom abdominal, ela entra, né, com um exame de imagem aí fundamental para a gente conseguir diagnosticar, né, separar um paciente crônico de um paciente agudo e diagnosticar, né, um paciente crônico já tem ali alguma alteração morfológica, né, um cisto ou alguma alteração de morfologia que compete a um paciente crônico. O exame de urina é um exame que muitas vezes passa despercebido, né, é um exame simples, é um exame barato e que traz para a gente muita informação. Então, o paciente renal crônico ele vai ter ali uma densidade mais reduzida, né, mostrando que o rim já não está conseguindo concentrar essa urina. Então, dos exames que a gente consegue fazer também, aproveitando ali até na ultrassom, né, por cistocentese, a gente consegue ter informações importantes sobre como está o funcionamento desse rim, né? Então, a ultrassom e o exame de urina são exames importantíssimos junto com a gasometria também, que muitas vezes vai dar informação para a gente antes da ureia e da creatinina. É uma coisa que eu falo muito, assim, quando a gente está debatendo, conversando sobre exames de triagem, sabe? Que eu acho que a gente tende, né, a veterinária, na verdade, tende muito a pecar nos exames de triagem.
né, eles acabam não solicitando, né, com uma frequência que deveria solicitar. Que hoje você vai no médico, o mínimo que o médico pede é um check-up, é uma urinálise, Uhum. é que eles chamam de, né, sumário de urina, Isso. é um parasitológico de fezes, que são exames simples, né, simples e baratos de triagem, que na veterinária a gente tende a pedir muito menos, né? Fica mais nesse exame de sangue mesmo, né? E quando pede, né? É. E aí realmente é bom sempre pensar em incluir, né? Pra gente E poder quando diagnosticar. pede, e a gente fala muito sobre isso, né? Uhum. Faça exames de triagem, porque a gente consegue aí ver uma alteração, né, na densidade urinária ou até mesmo na glicose, né? Uhum. Então, paciente que não tem característica de doente renal ou não tem característica de um diabético, por exemplo, que a gente consegue ver alterações na urinálise, que é um exame muito barato, né, que poderia aí fazer um diagnóstico mais precoce de algumas patologias que tendem a se piorar, né? É muito interessante isso que você colocou, Fabrício, porque eu estou aqui pensando, penso na minha especialidade mãe, né? Anestesiologia. Eu costumo dizer aos meus alunos que quando a gente vai avaliar um paciente para anestesiar, se a avaliação pré-anestésica do paciente for comprometida, leia-se os exames de triagem que você cita, todo a monitorização desse paciente no transoperatório vai ficar comprometida, porque você perde o valor de base do paciente, né? Você perde a referência daquele paciente e passa a usar uma referência do tipo valores para cães, valores para gatos. Uhum. E a medicina moderna, ela só conquistou o que conquistou porque ela está cada vez mais personalizada, né? Ela está cada vez mais se preocupando e enxergando o indivíduo como um ser único. E a medicina veterinária não é diferente, né? Então, acho que a gente vai chegar nisso, né? Em pouco tempo. Não é fácil, né? Não. É uma mudança de paradigma. Mudar paradigma, mudar a mentalidade não é fácil, mas eu creio que os colegas, no seu devido tempo, estão se conscientizando, a exemplo do que acontece hoje na medicina humana, de que realmente o tratamento ele tem que ser, já dando um spoiler aí da nossa conversa, ele tem que ser individualizado, né? E puxando mais o gancho não só dos exames, né, que a gente muitas vezes cita, mas é importante a gente fazer uma avaliação física bem feita, né? Então, o paciente, quando ele entra no consultório, ele precisa ser avaliado como um todo. Então, perda de peso é um fator, né, que entra como uma possível alerta aí para poder a gente conseguir fazer um diagnóstico ou até uma suspeita de alteração nos rins. Dentro desse exame físico, a gente pode incluir aferição de pressão arterial, né? Algo que eu acho que é pouco feito hoje em dia, num consultório, numa consulta de rotina, por exemplo, né? Que muitas vezes a pressão aumentada, a hipertensão, ela entra como um fator de alerta para o paciente ter alguma alteração nos rins, né? Então, lembrar que não só os exames, mas a avaliação física, a anamnese detalhada também, né? Muitas vezes ajuda a gente. E aí puxa um pouquinho aí da nossa conversa, do nosso último podcast, né? Até para a gente focar um pouquinho nisso, né, gente? Que antes de ser um bom especialista, a gente precisa ser um bom clínico. Então, não olhar só você para o paciente e você para ver se ele está respirando ou não. Então, a gente precisa, na verdade, ver o paciente como um todo, né? E não deixar para lá ou não dar atenção a outros sintomas que o animal pode estar apresentando, né? Então, sempre seja um bom clínico. Não tenho dúvida. Trate o paciente, não trate os rins, né? Exatamente. Não só os rins. Não só os rins. E não trate exames também. É outra, né? Outra boa também. Vamos lá. SDMA e a doença renal em jovens, doutora Natália. Me fala um pouquinho. Como o SDMA contribui para uma avaliação e acompanhamento da função renal? A gente tem falado um pouco sobre SDMA, também é um exame muito pouco solicitado, né, pela nossa experiência do que a gente vivencia em laboratório, na rotina, é um exame muito pouco solicitado. Me fala um pouquinho dele, o que é que você acha dele, ele realmente é importante, não é? Conta aí. É outro assunto polêmico, né, que a gente costuma comentar, porque o SDMA ele foi inserido no mercado com a proposta de
conseguir dar um diagnóstico precoce, né? Então, como eu falei anteriormente, a gente considerando que a ureia e a creatinina ela só se eleva quando 75% dos rins estão comprometidos, então a gente precisaria aí de um exame mais precoce, né? Então, o SDMA ele entrou com essa proposta de conseguir dar um diagnóstico precoce, mas na rotina a gente costuma ver que não é bem por aí, né? Então, a gente hoje na nefrologia a gente tem utilizado o SDMA para estadiamento de um paciente renal. Então, considerando que a creatinina, né, é um componente que ele sofre interferência de massa muscular e a maioria dos nossos pacientes renais crônicos tem uma perda de massa muscular muito importante, tem aquele score corporal, né, já reduzido, o SDMA ele entra junto com a creatinina para a gente estadiar esse paciente, né? Então, assim como na medicina humana, a gente também faz, né, na veterinária, na nefrologia veterinária, o estadiamento desses pacientes, né? Então a gente segue, né, a AIRES, que é uma sociedade internacional que nos orienta a estadiar o paciente e entra junto com a creatinina o SDMA para fazer esse estadiamento, para ser feito. Então, a creatinina tendo essa interferência, o SDMA ele não sofre a mesma interferência que a creatinina. Então, ele não tem interferência e nem influência nenhuma de massa muscular. Então, se a gente tiver um exemplo, um paciente com a creatinina alta, porém com SDMA um pouco intermediário, a gente vai se guiar pelo SDMA para conseguir estagiar esse paciente, saber se ele é estágio 1, se ele é estágio 2, se ele é estágio 3. Então, o SDMA ele vem aí até um pouco antes da creatinina na questão do estadiamento. Mas o diagnóstico precoce, a gente sempre, né, fica nesses exames que eu comentei, urinálise, ultrassom, eles nos dão mais informações do que o SDMA sozinho. Certo. E a doença renal crônica, ela pode acontecer em pacientes jovens? Quais são os desafios e métodos para o diagnóstico? Ótimo, pode, né? O paciente renal crônico, a gente costuma muitas vezes pensar que é só em animal idoso, né? Então, o paciente idoso, ele vai ter, né, uma possibilidade maior de ter uma alteração nos rins. Mas a gente tem também, né, dentro da nefrologia, os pacientes com alteração renal crônica que a gente classifica como renal crônico juvenil, que são pacientes que vão apresentar uma alteração renal até 5 anos de idade. Eles recebem o diagnóstico até 5 anos de idade. Então, são pacientes que nasceram com os rins alterados, né? E a gente não sabe ao certo se pode ter sido uma alteração congênita, né, ali no sentido de uma má formação durante a gestação, ou até mesmo uma complicação hereditária, né? Então, sabe-se que esses pacientes e tem as raças predispostas também, né? Que a gente tem Shih Tzu, Lhasa Apso, Spitz, Chow Chow, são raças que entram aí na predisposição para nascer com alteração nos rins. E a doença renal nesses pacientes, ela de certa forma acaba, né, sendo mais agressiva, posso colocar dessa forma, porque ela acaba evoluindo mais e são pacientes jovens, né? Então, eles têm uma capacidade de conseguir lidar com a doença um pouco inferior também, né? Certo. E agora vamos para o doutor Edgar. A anestesia e a terapia individualizada. Como abordar a anestesia nesse paciente renal crônico de maneira segura? É importante a gente discutir isso com quem nos ouve, no sentido de trazer segurança, né, para tutores e jovens profissionais que estão aí na linha de frente, na clínica médica, indicando um ato cirúrgico anestésico num doente renal e que muitas das vezes ainda a gente verifica um certo receio das anestesias, né? Então a gente tem dito que a anestesiologia, ela nasceu em 1846, quer dizer, uma especialidade que tem pouco mais de 150 anos, e é impressionante nos últimos 50 anos como a anestesiologia se desenvolveu, né? Chegando às mesmas conquistas da humana para a medicina veterinária. Hoje, a gente pode ter, ou tem o orgulho de afirmar, que na anestesia contemporânea, na medicina veterinária, a doença renal crônica não é mais um fator limitante para anestesiar, para anestesia geral e, portanto, em outras palavras, ela não é mais um determinante de risco anestésico, né? É claro, a gente classifica esse paciente como um paciente não rígido. Então, lá na classificação da Sociedade Americana, a chamada classificação ASA, ele não vai ser um ASA 1, ele é um doente renal. Mas do ponto de vista de protocolos
técnicas e tecnologia a ser utilizada, a anestesia moderna tem todas as condições hoje de driblar isso, de modo que a gente, inclusive, olha que nível de rebuscamento, né? A gente pode, inclusive, hoje, independer da excreção renal para poder terminar ou cessar uma anestesia geral. Basta que o anestesiologista faça essa escolha, né? Selecione fármacos associados a determinadas técnicas que não dependam dos rins para o término da sua ação. Tá? Então, o paciente desperta desse sono, ou daquele sono que foi artificial, independentemente da capacidade que os rins têm ou do prejuízo que aquela função renal tenha em excretar fármacos, né? A anestesia moderna hoje nos oferece essa possibilidade. E é importante, né, que o anestesista ele esteja preparado para fazer esse tipo de procedimento, né? Sem Então, dúvida. sem deixar o clínico ou o cirurgião angustiado e o tutor, né, também, angustiado com isso. Eu acho que isso é uma ideia muito bacana que surge aqui no podcast, e a gente tem que desconstruir isso, né? Quer dizer, então a gente reforça aí a questão. Hoje, os fármacos que estão disponíveis, as técnicas anestésicas que estão disponíveis, elas hoje não encontram mais na doença renal um fator limitante para anestesiar. Muito pelo contrário, né? O paciente tem toda a condição de despertar com a mesma qualidade, no mesmo tempo de um paciente que não tem doença renal. Simplesmente pelo fato de que nós temos drogas hoje à disposição que não dependem do rim para serem excretadas. É uma terapia individualizada. E aí tem que ser paciente a paciente, né? Isso. E lembrando que o paciente, ele tem que estar com todos os exames, né, realizados para que isso seja possível, né? E o anestesista consiga fazer um trabalho de excelência, né? Sem dúvida. Voltamos aí no tópico da hemogasometria, né? Seria muito interessante, por exemplo, que no futuro próximo, já que a hemogasometria revela estado metabólico, que os rins são responsáveis pelo componente metabólico do equilíbrio ácido-básico, que a gente conseguisse incluir, né, na avaliação física e laboratorial pré-anestésica de um doente renal, a avaliação do estado metabólico pela gasometria. Isso, para mim, hoje, montar um protocolo anestésico é muito mais importante do que olhar a ureia creatinina. Ok. E agora a gente vai desvendar alguns mitos, né, que a gente escuta, ouve falar, veterinários discutem sobre isso. A fluidoterapia ela é usada para diminuir a ureia e a creatinina. Isso é um mito ou é uma verdade, doutora Natália? Então, como eu mencionei antes, né, é um mito, com certeza, né? A gente não tem mais condição de usar a fluidoterapia para baixar a ureia e creatinina, né? Isso é algo que já foi. Aquele sorinho subcutâneo, você vai para casa, Para lavar os rins, né? você passa um sorinho subcutâneo para lavar o rim. Lavar o rim é ótimo. Você nunca escutou esse termo, doutora? Oh, sempre. Desde sempre. Todos Mas os- tá mudando, tá mudando. tá mudando. Todos os pacientes renais precisam de fluidoterapia, isso é correto? Depende muito de como a doença ela está se desenvolvendo e qual estágio desse paciente, né? Então, a gente geralmente classifica renal crônico e insuficiência renal aguda, né? Então, o paciente renal crônico é um paciente que ele já tem ali uma dificuldade para se hidratar, né? Então, o rim, ele perde a capacidade de concentrar a urina, eliminando muita água do organismo, né? Então, esse paciente muitas vezes precisa, né, da hidratação como um fator aí coadjuvante no tratamento para ajudar na hidratação. Um paciente agudo, ele já não precisaria imediato, né? É o paciente que vai estar ali sendo monitorado, ajuste, né? Então, às vezes, até o excesso de fluidoterapia para um paciente agudo, isso acaba sendo prejudicial, uma vez que esse paciente ele pode diminuir a produção de urina, né? E, consequentemente, isso piorar o quadro também. Então, depende do paciente, eu vou colocar dessa forma, né? Doenças renais são incuráveis, mas tratáveis. Podemos afirmar isso? Podemos, né? Isso é uma verdade. A gente não tem cura para a doença renal, né? Infelizmente. Mas a gente tem tratamento, né? Então, o tratamento ele deve ser feito baseado naquele paciente, na condição que o paciente está e nas consequências que o rim dele, de certa forma,
está trazendo para ele, né? A gente costuma dizer que a doença renal ela é uma doença autoperpetuante, ou seja, ela produz consequências para ela mesma. Então, muitas vezes o paciente, né, vai precisar aí de um tratamento individualizado, mas cura, infelizmente, a gente não consegue. É um paciente que ele precisa ser monitorado e acompanhado o resto da vida. Pacientes renais podem desenvolver hipertensão, isso é um mito ou uma verdade? Isso é uma verdade, né? A gente tem, como eu mencionei, da avaliação física, a aferição de pressão ela é importantíssima, porque a gente tem pacientes com alteração renal crônica, né, desenvolvendo a hipertensão. Então, o rim ele também atua aí na capacidade do organismo de conseguir controlar, né, a pressão, e muitas vezes a descompensação, digamos assim, desse órgão, então quando o rim ele descompensa, né, por conta da doença renal, ele pode perder a capacidade de conseguir controlar a pressão. Então isso precisa ser, né, diagnosticado e tratado. O que prejudica os próprios rins, né? Exatamente. Diga-se de passagem. Exatamente. Não está aqui no script, doutor. Mas eu queria que você me falasse um pouquinho sobre esses pacientes doentes renais que vão para a UTI. O que é importante a gente lembrar nesses pacientes e por que é importante que ele vá para a UTI quando ele está em um quadro crítico, por exemplo? Eu acho que a gente tem duas mensagens importantes aí para falar sobre o contexto do renal na UTI, né? Que a gente chama de nefrointensivismo. Acho que primeiro é o que a Natália comentou, é o paciente com uma injúria renal aguda, né? Ele tinha uma função renal normal, por alguma condição que agrediu a função renal, ele desenvolveu uma injúria renal aguda. Esse paciente é fortíssimo candidato à terapia intensiva, porque dentro do cuidado intensivo, como o nome já diz, né, ele tem uma disfunção, que no caso é a renal, aguda, tratável, recuperável, né? Então, se ele vai para cuidado individualizado, para cuidado sistemático, para monitorização sistemática, sofrer um tratamento ou ser submetido a um tratamento individual e agressivo, as chances de recuperação desse paciente aumentam e, inclusive, melhora o prognóstico da função renal que se perde, né, durante uma injúria aguda. Então, esse é um aspecto interessantíssimo, né? É a questão do papel da UTI na injúria renal aguda. Que não são poucos pacientes, né? Uhum. Frequentemente a gente esquece bastante deles e está aí a sepse mostrando que a gente não pode esquecer deles, né? Existem N condições infecciosas e inflamatórias que cursam com injúria renal aguda e a gente frequentemente esquece dos rins nesse contexto e a gente não pode esquecer, né? Eu acho que o outro universo de pacientes no março amarelo e que também pode ser um paciente dedicado à UTI, seriam os doentes renais crônicos agudizados, que a gente, termo que se consagrou. Eu não gosto, sinceramente, não gosto muito desse termo, mas é um termo que se consagrou no dia a dia e no jargão clínico, né? O paciente que tem uma doença renal crônica, como a Natália comentou, que é uma doença progressiva, que não tem cura, mas que eventualmente ele entra em crise, né? Ele de repente está ingerindo em casa menos do que ele está perdendo de água, de líquido. Isso simplesmente pode ser o gatilho para uma condição crítica, para uma condição de crise, né? Neste cenário, é um outro cenário que a UTI está de portas abertas para esse paciente, porque ele chega numa condição muito similar à condição de quem tem ou de quem teve injúria renal aguda, né? Eles ficam parecidos aí. E aí ele vai permanecer na UTI, ele vai ser admitido na UTI, tratado na UTI, ele vai permanecer na UTI nem mais, nem menos tempo do que o suficiente para que ele possa ser transferido para uma internação depois que ele está estabilizado, né? E aí, de novo, a gente entra na questão da monitorização, que tem a ver com a individualização do paciente, e aí a hemogasometria ela é fundamental no beira-leito, né? Ela é uma ferramenta beira-leito. A gente vai conduzir essa fluidoterapia de maneira individualizada, acho que volta à nossa primeira pauta da conversa, né?
para que as pessoas já tenham uma ideia, às vezes a gente vê os colegas terem uma ideia da UTI como algo muito elitizado, muito sofisticado, e a gente tem trabalhado muito na profissão para desconstruir também essa ideia. Nesse contexto da conversa, muitas das vezes, Natália, a gente tem conversado muito sobre isso lá no hospital, né? Em que a gente comenta que, às vezes, como é que a UTI faz uma avaliação de balanço hídrico, por exemplo? Fabrício, às vezes é só pesar o paciente, né? Se um gato doente renal crônico, agudizado, é admitido numa UTI, numa condição de acidose metabólica grave, e ele tinha 3 quilos de peso corporal, e a gente inicia a fluidoterapia com uma taxa X ou Y, e aquele paciente, ao longo de 4 a 6 horas do início do tratamento, ele é repesado e ele agora pesa 200 gramas a mais, ele acumulou 200 ml de líquido no corpo. E esse líquido acumulado, ele não ajuda os rins, ele não hidrata os tecidos. É o que a gente chama, em UTI, em cuidado crítico, de balanço hídrico positivo. E por que o balanço hídrico positivo não é desejável? Porque ele demacia os tecidos, inclusive o próprio parênquima renal. Então, quer dizer, balanço hídrico positivo hoje está fortemente correlacionado ao aumento de mortalidade. E como o profissional vai fazer isso numa internação com 10, 8, outros 5 pacientes, menos graves ou mais graves do que esse? Vai ser bastante difícil individualizar isso, né? Então, estaria então a UTI de porta aberta para receber basicamente no universo da doença renal esses 2 pacientes. O paciente da injúria renal aguda, em que a gente tem tratamento para ele lá, inclusive recomendação da Sociedade Americana de Emergência de Cuidados Críticos, uma UTI veterinária faça e tenha condição de fazer diálise peritoneal. Então está aí a grande indicação da diálise peritoneal, seria exatamente a injúria, no contexto da injúria renal aguda, e também de portas abertas para receber o doente renal crônico, não aquele, talvez em estágio final da doença, em que a gente já está pensando num cuidado paliativo, mas aquele que agudizou e tem função renal recuperável. Né? Se ele pode, então, ser submetido a um cuidado individualizado, agressivo e monitorado individualmente, de forma personalizada, com hemogasometrias seriadas, pesando esse paciente de 4 em 4, de 6 em 6 horas, para a gente não fornecer mais líquido do que seria necessário para hidratar, certamente o prognóstico desse paciente é melhor em termos de sobrevida, ele vai ficar menos tempo hospitalizado e a gente, então, aumenta as nossas chances de sucesso. É isso aí. É importante colocar também que muitas vezes esses pacientes com alteração renal crônica que vão parar na UTI, muitas vezes é um diagnóstico tardio, né? Então, aproveitando aí o Março Amarelo, né, que a gente está na conscientização de prevenção e tratamento, né, para a doença renal, a gente tem muitas vezes o paciente que ele acaba descompensando a doença, porque a doença renal crônica é uma doença silenciosa, né? Então, muitas vezes esse paciente ele vai ali apresentando uma evolução silenciosa, e quando ele chega para a gente conseguir, né, dar um diagnóstico e instituir um tratamento, um acompanhamento, muitas vezes esse paciente ele chega muito ruim, né? Então, muitas vezes ele acaba realmente, né, indo para a UTI justamente para conseguir estabilizar o quadro de uma doença que está altamente descompensada, né? E os pacientes com alteração renal aguda, a gente sempre vai classificar esse paciente quando ele se recuperar, né, da injúria renal aguda, a gente sempre vai classificar como paciente doente renal crônico estágio 1. Ou seja, é um paciente que ele vai precisar ser acompanhado e monitorado também durante o resto da vida, uma vez que ele teve a injúria renal aguda, teve esse comprometimento temporário, mas que vai com certeza deixar uma sequela para o rim e para ele, né, para o resto da vida. Então, para finalizar nossa conversa e encerrando aí com o Março Amarelo, vocês vão ver, na verdade, esse podcast durante o ano inteiro, mas esse podcast está sendo gravado agora no mês de março, né, pela conscientização da doença renal. Me deixa aí, doutora Natália, as principais dicas para os veterinários para o manejo desse paciente doente renal. Joia. A principal dica, eu acredito que seja, faça um diagnóstico precoce, né? A gente
tem sempre batido muito nessa tecla justamente para que a gente consiga diagnosticar precocemente e dar uma qualidade de vida, além de retardar a evolução da doença, né? Então, a doença renal crônica é uma doença progressiva, é uma doença que ela não tem cura, e para isso ela merece toda a atenção, né? Para que a gente consiga fazer um diagnóstico precoce e conseguir retardar a evolução da doença. Então, se eu tenho um paciente que ele recebe um diagnóstico no estágio 1 da doença, a gente consegue retardar essa evolução, né, e consegue dar qualidade de vida e esse paciente vai ter uma vida normal, desde que ele seja, né, acompanhado. Então, a dica que eu sugiro, né, é que a gente consiga fazer diagnóstico precoce solicitando os exames, né, então, exame de urina, ultrassom abdominal, a gente consiga incluir hemogasometria também, né, nesses pacientes e como check-up também, né, o check-up anual, ele não deve ser restrito somente a exame de sangue. Então, a gente consiga incluir esses outros exames para que a gente possa identificar a existência da doença precocemente e conseguir trabalhar nesse paciente de uma forma com mais calma, digamos assim, né? Uma forma mais leve e menos crítica, né? Seria a dica que eu daria em relação a isso. E aí, doutor Edgar, tem mais alguma coisa que você queira deixar aí de lembrança? E pra Agradecer, só agradecer aí a iniciativa, o convite. Foi um prazer estar com vocês, batendo esse papo e deixar a mensagem que a gente tem trazido para Maceió com muito carinho e batido nessa tecla e a gente vai insistir, né? Olhem com muito carinho para a hemogasometria, né? Olhem com muito carinho. Eu tenho dito, ensinado exaustivamente, falado sobre isso, no sentido de que a hemogasometria é mais do que um exame, né? A hemogasometria é uma ferramenta de diagnóstico, de ajuste de tratamento e de prognóstico. Então, eu queria lembrar a quem nos ouve, sejam jovens profissionais, sejam acadêmicos, sejam profissionais da linha de frente, clínicos, especialistas ou não, de que a hemogasometria revela algo que nenhum outro exame de sangue revela, que é o estado metabólico. Qual é a relação do estado metabólico com os rins? Toda, né? Toda. Os rins simplesmente são responsáveis pela regulação do estado metabólico através do equilíbrio ácido-básico. Então, quando a gente olha para a hemogasometria, olhando para o estado metabólico, a gente está olhando a função renal, coisa que no sangue a gente não consegue enxergar. Essa é a maior mensagem que eu posso deixar. E agora vocês, muito obrigada por estarem assistindo a gente. Esse Papo é o Bicho volta daqui a 15 dias. Tchau, galera!